Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje os fiéis defuntos, aqueles que já morreram e vivem a expectativa, a esperança de entrar na glória de Deus. Quando nós nascemos, no mundo se abrem duas portas para nós. Uma porta larga, que é fácil de entrarmos por ela e não encontraremos limites quando por ela nos adentramos. E a outra porta estreita, que é Jesus Cristo. Essa porta estreita nos conduzirá ao bom pastor. E quando formos conduzidos pelo bom pastor, nós veremos na expectativa, depois da nossa peregrinação aqui na terra, de nos tornarmos santos. Mas para isso é necessário que façamos opção pela porta estreita. Essa porta estreita é encontrada na igreja, quando entramos na igreja. A igreja, ela é um mistério tão profundo como o mistério da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma única realidade em três pessoas. A igreja também é uma única realidade em três pessoas, porque temos a igreja padecente, a que celebramos hoje, aqueles que já morreram. Temos a igreja triunfante, que celebraremos amanhã, no dia de Todos os Santos, aqueles que já triunfaram, estão na glória de Deus. E temos a igreja militante, que somos nós que militamos ainda neste mundo, caminhando para a igreja triunfante. Mas é claro que todos, antes de chegarem na igreja triunfante, passam necessariamente pela igreja padecente. E é interessante que, como só conhecemos a Santíssima Trindade depois da ressurreição de Cristo, porque até então não nos era revelado ainda o Pai e o Espírito Santo, assim também acontece com a igreja. Nós só conhecemos a igreja militante. Só iremos conhecer a igreja padecente depois da nossa morte, como também a igreja triunfante. Diante desta realidade, todos nós temos medo de passarmos para a igreja padecente. Aí me vem à memória aquilo que dizem os psicólogos, que uma criança, quando está no ventre da sua mãe, tem medo de nascer, de vir para um mundo diferente. Então ela está ali no ventre da sua mãe durante 9 meses, encontrou alimento, encontrou carinho, encontrou conforto, e na hora que tem que nascer, ela não quer vir ao mundo. E quando vem, chora, porque ela não sabe o que vai encontrar naquele novo mundo. Assim acontece conosco. Nós temos medo de nascer para a vida eterna, porque como a criança no ventre da sua mãe, nós nascemos para este mundo, passamos a nossa infância,
a nossa juventude, o nosso tempo de vida adulta, depois chega a velhice e chega a hora de partirmos deste mundo. Mas só que nós nos acostumamos tanto nele, que como fizemos quando éramos crianças no meio da nossa mãe, que não queríamos sair daquele mundo, hoje também fazemos a mesma coisa quando temos que sair deste mundo para ir para o mundo que será o nosso mundo eternamente, diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus, que nos convida a chegarmos à sua glória. Mas é importante entendermos que mesmo que tenhamos medo de partirmos deste mundo, de morrermos para este mundo, eu quero ainda usar a figura de uma criança no ventre da sua mãe. Chega um momento que aquele lugar, aquele mundo confortável do ventre da sua mãe não lhe cabe mais. Por isso é importante nós entendermos. Chega uma hora que este mundo não nos cabe mais. Precisamos nascer para a vida eterna. E por isso a igreja nos ensina que nós precisamos nos prepararmos para um mundo novo que nos espera, porque todos nós passaremos pela igreja padecente, e a intenção de Deus para conosco é que ninguém permaneça na igreja padecente, mas chegue à igreja triunfante. Porque na realidade, quando nós morremos, poderemos ir para 3 lugares: ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. No entanto, é importante nós entendermos, hoje a igreja, rezando para os seus fiéis defuntos, nos ensina que a nossa oração só serve para aqueles que estão no purgatório, porque quem está no inferno não sairá jamais de lá. Quem está no céu não precisa ou não precisam das nossas orações. Muito pelo contrário, é nós que precisamos das orações daqueles que estão no céu. Mas quem está no purgatório, sim, precisa da nossa oração. Todos aqueles que estão no purgatório precisam das nossas orações. Aí podemos nos questionar, mas por que temos que rezar para todos, se só os que estão no purgatório vão se beneficiar das nossas orações? É como eu dizia, antes de Jesus se revelar com a sua ressurreição, nós não conhecíamos de maneira profunda o Pai nem o Espírito Santo. Mas foi Jesus que nos revelou o Pai e o Espírito Santo. No entanto, assim é com a igreja. Por não conhecermos a igreja padecente, por não conhecermos a igreja triunfante antes de morrermos, nós não sabemos quem está no inferno. Nós não sabemos quem está no céu. Então rezamos para todos. E a oração que nós fazemos beneficiará
aqueles que estão no purgatório. Diante desta realidade, nós precisamos entender a importância da nossa oração para aqueles que estão no purgatório, já que no dia de finados, onde rezamos pelos nossos fiéis falecidos, muitas almas saem do purgatório e entram no céu, na eternidade com Deus. E por isso é muito bom deixarmos claro: aqueles que estão no purgatório não vão mais para o inferno, somente para o céu. Por isso, as almas do purgatório esperam com grande expectativa o dia de finados, porque é um dia especial, onde as pessoas rezam missa em sufrágio das almas, rezam no cemitério em sufrágio das almas, e é nesse dia que o céu se alegra, porque muitos entram na eternidade com Deus. Agora, a igreja ainda oferece para aqueles que rezam pelos fiéis defuntos indulgência plenária. Mas por que é importante a indulgência nas nossas vidas? É que na realidade, quando nós pecamos e nos confessamos, os nossos pecados são perdoados. No entanto, ficam as penas deste pecado ou destes pecados. Por exemplo, quando um empresário paga um salário inferior à necessidade de um trabalhador para alimentar a sua família, só que esse empresário vai confessar-se. Ele confessa-se, recebe a absolvição, mas fica a pena deste pecado que levou aquela família a passar fome, a passar necessidade. Então, procuramos pagar essas penas com a penitência que nos são colocadas após a confissão. No entanto, sempre fica algumas penas ainda destes pecados cometidos. É claro que eu dei um exemplo, mas são infinitos casos que poderemos colocar como penas que ficam dos pecados cometidos. Aí, a igreja oferecendo essas indulgências pelas almas do purgatório, nós precisamos fazer uma visita ao cemitério, fazer uma confissão, receber a Eucaristia e rezarmos pelo Santo Padre, o Papa. Quando fizermos isso, no dia de finados, cumprirmos estes passos, nós adquirimos indulgências plenárias para os nossos falecidos, ou pela qual intenção colocamos essa prática para podermos recebermos a indulgência. Então, mesmo que a pessoa não consiga, no dia de finados, cumprir esses passos, ir ao cemitério, confessar-se, receber a Eucaristia, rezar pelo Santo Padre, a igreja ainda dá 8 dias para que dentro de esses 8 dias
a pessoa cumpra aquilo que é necessário para poder receber a indulgência plenária para as almas do purgatório. Queridos irmãos e irmãs, que neste dia de finados possamos de fato rezar com o coração e com a alma pelos nossos fiéis defuntos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.